eu sou a Rosa e hoje trocámos as orelhas de elfo por um chapéu de bruxa porque vamos fazer uma crítica de bruxa. O livro de hoje é O Guia Moderno da Magia de Skye Alexander. Este livro ficou muito popular recentemente por iniciantes de bruxaria portugueses, em grande parte por ter sido traduzido há uns meses atrás. Vamos ver se é de facto o livro indicado para começar. Antes de passarmos à crítica, podem ler as minhas opiniões mais detalhadamente no meu blog Fora deste Mundo. E não se esqueçam de me seguir no TikTok, Instagram e Goodreads. Vamos começar! Como já devem conseguir ver, eu li a edição em inglês deste livro. Na verdade, já tinha lido o livro muito antes de se tornar popular. Hipster, I know. Tenho a versão de capa dura, foi comprada em segunda mão, portanto veio com anotações já de outra bruxa, o que eu adoro. Primeiro, eu quero só bater na editora portuguesa que traduziu o livro para Guia Moderno da Magia. Meus amores, bruxaria não é uma palavra má. E eu vou dizer isto outra vez. Bruxaria não é uma palavra má. Ao continuar a substituir a palavra witchcraft, que é a palavra que está no título em inglês, no título original, por apenas magia, estão apenas a perpetuar o preconceito contra o qual os praticantes de bruxaria lutam. Usem a palavra bruxaria, amores, ela não morde. Este livro é da autora Skye Alexander, que é efetivamente uma autora de bruxaria New Age. New Age é uma vertente da bruxaria muito mais moderna e focada em Love and Light. Tem um código de ética muito forte baseada na bondade e energia positiva. Apesar de existirem muitos autores New Age que acabam por ter um pouco de positividade tóxica, Skye Alexander não considera ser um deles. Mas passando ao livro em específico. Este livro tem basicamente um capítulo para cada tema da bruxaria moderna. Começa por explicar o que é de facto bruxaria, faz uma ótima separação entre a bruxaria e a Wicca, que é uma daquelas dúvidas que toda a gente pergunta e já precisava de um livro a dizer isso, ética e moral, formas de praticar no dia-a-dia, diferentes tipos de prática dentro da bruxaria moderna, lei da atração, cura, herbologia, astrologia, cristais e também traz um grimório nas últimas páginas. Tudo isso que nós ligamos ao mundo espiritual. Por tentar abordar todos estes temas em apenas um livro, consegue ser um pouco superficial. Eu definitivamente consideraria este livro mais um livro de autoajuda, mas para mim é isso que os iniciantes precisam. As pessoas que estão a iniciar neste caminho espiritual têm muita tendência para eu tenho superpoderes, eu sou especial e eu quero saber tudo e quero fazer todos os feitiços. Este livro é bom para os colocar na terra, introduz a ideia de todos podemos praticar. Existe uma parte em que falam da bruxaria do cotidiano e como todos nós já fizemos bruxaria. E eu sei que existem muitos praticantes que não gostam desta banalização e simplificação da bruxaria. E sim, definitivamente a bruxaria é algo muito mais complicado do que soprar uma vela de anos. Mas para introduzir alguém ao conceito de energia e até dar noção aos leitores que qualquer um pode fazer. Isso é algo que todos devem concordar. Bruxaria é algo que todos têm a capacidade inata para fazer. Na parte da ética e da moral, explica muito bem que tens de arranjar o teu próprio código de ética na tua prática, mas devemos admitir que este livro é definitivamente um livro da autora, então ela coloca um pouco da sua ética e da sua moral nestes capítulos, mas sendo que a sua ética e moral não são más, isso não me incomodou assim muito. É muito melhor dizeres a uma pessoa que está a começar: hey, se calhar não mexas com a vida dos outros na tua prática, do que dizeres faz o que quiseres. Também introduz a ideia de proteção e a ideia de elementos. Uma das bases da bruxaria, a base dos elementos, a base de proteger-te a ti mesmo, é absolutamente a primeira coisa que se deve aprender. Explica de uma forma super fácil. Nesta parte, a única coisa que não gosto é a adição das fadas elementais como sendo algo standard na bruxaria, que não é. Fadas e espíritos elementais são algo religioso, faz parte da religião, faz parte da crença de uma pessoa acreditar em fadas ou não. Não precisas de acreditar em fadas ou de trabalhar com elementais ou de fazer ofrendas a elementais, como diz o livro, para trabalhares com os elementos. E sendo que elementais são efetivamente espíritos e não são faladas regras para interagir com espíritos anteriormente, entra um bocadinho na zona do perigoso.
Outra parte é a parte das divindades. Um livro para iniciantes, esta parte das divindades não era tão necessária quanto isso. E sabendo que existem imensos jovens que são influenciados pelo TikTok e isso tudo, que querem ser amigos dos deuses e que estão a entrar na moda do paganismo, ao lerem uma coisa destas, podem ficar ainda mais com a ideia que é algo leve. O paganismo é tão sério como qualquer religião e os deuses merecem tanto respeito como qualquer deus de outras religiões. O capítulo de deuses e deusas podia ter sido eliminado para dar mais informação a outros capítulos, como o capítulo da história. Outro capítulo que ficou muito aquém é o capítulo dos cristais. Vê-se muito que os cristais não são o forte da autora e ela adicionou apenas por ser uma das coisas que grande parte da comunidade espiritual gosta. Não explica bem como utilizar cristais na prática, como purificar, como carregar. Agora, acerca do Grimório final. Todos os feitiços no Grimório final são simples e detalhados e bem explicados. No entanto, existem alguns que eu simplesmente acho inúteis, fúteis, aquelas coisas que tu não precisas de magia para isso. Como, por exemplo, tem um feitiço para curar uma gripe comum e aí tipo, toma brufene. Passa um bocadinho a ideia que a saúde física pode ser curada a partir de algo espiritual. Também tem muitos feitiços que não são gerais. Feitiços com anjos, feitiços com chakras, feitiços da Wicca, que são coisas que fazem parte de crenças religiosas e não propriamente espirituais. Nem toda a gente acredita em anjos, nem toda a gente acredita em chakras, nem toda a gente acredita na Wicca. No entanto, no Grimório eu gosto especialmente da secção dos amuletos ser a primeira secção, pois é muito mais fácil para um iniciante ligar energia a um objeto do que estar a fazer algo muito ritualístico. No fim, tem as celebrações da bruxaria, da roda do ano, que na minha opinião não devia estar no Grimório propriamente. Depois do Grimório tem uma parte, agora o que é que eu faço? Que é a parte de ainda mais autoajuda. O que eu gosto de um livro que acaba assim, num tom de esperança e num tom de motivação. Depois disto tem um índice/glossário em que tens vários termos da bruxaria e a página em qual eles são mencionados. O que para mim é inútil. Acho que seria muito mais útil ter um glossário, mesmo com definições, como têm os livros de Cunningham, ter referências ou ter outras obras recomendadas. No fim do dia, este livro funciona bem como um ponto de partida. Não tem quaisquer referências em sítio nenhum. Este livro é, sem dúvida nenhuma, a escritora a passar o seu conhecimento e não exatamente a fazer um livro de estudo. E por isso é que eu o considero mais um livro de autoajuda. Este é o livro que eu recomendo a todos os iniciantes quando me pedem um livro. Porque eu acho que precisam mais de um livro de autoajuda do que um livro para estudar, para começar. É uma ótima compilação de temas que um iniciante deve estudar. Quando recomendo isto a iniciantes, não digo que devem só ler este livro e depois passar logo à prática, mas sim que devem ler este livro para perceber as bases e depois escolher um dos temas do livro para aprofundar. Pensa nisto como um ponto de partida em que vês todas as opções que podes escolher a seguir. De 0 a 5 dou ao Guia Moderno da Bruxaria 4,5 chapéus de bruxa. É ótimo para iniciantes, podia ser melhor e existe melhor. E acabamos assim a nossa crítica de bruxa. Se quiserem ler as minhas opiniões mais a fundo, não se esqueçam de ir ao meu blog Fora deste Mundo e sigam-me no TikTok, Instagram e Goodreads. Boas leituras!